Quarentena, né? Olá pessoal, nosso primeiro vídeo tratou de uma simplificação histórica que merecia ser melhor discutida, e esse vídeo aqui também. Nosso amigo Lindelvani Reis sugeriu falarmos do Corneteiro do Pirajá, personagem da independência da Bahia. Geralmente, a história da independência do Brasil é contada como se fosse fruto de um grito nas margens de um riacho, ou pior, como se fosse um mero acordo entre pai e filho. Na verdade, a nossa guerra de independência teve episódios memoráveis, e na Bahia ela definiu o tamanho do país que seríamos. Meu nome é Luiz Eduardo Braga e este é o X da Questão. Que Deus entendeu de dar a primazia, pro bem e pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. A Bahia viu o início da colonização, sediou a nossa primeira capital e recepcionou a família real portuguesa quando eles chegaram no Brasil em 1808. Foi ainda em Salvador que Dom João VI assinou a Carta Régia, abrindo os portos do Brasil a outras nações, dando início a uma série de transformações naqueles anos seguintes que acabariam separando Brasil e Portugal. É necessário entender que a nossa independência é fruto de uma sequência de fatos anteriores e posteriores ao famoso 7 de setembro. A guerra na Bahia, por exemplo, iniciou-se 7 meses antes, quando Dom João VI, já em Portugal, decidiu trocar no comando do governo de armas da Bahia o brigadeiro Freitas Guimarães, que era brasileiro e simpático a Dom Pedro, pelo general Madeira de Melo, português fiel à coroa portuguesa. No dia 19 de fevereiro de 1822, o pau comeu na cidade de Salvador entre brasileiros e portugueses em vários pontos da cidade. E os portugueses massacraram. Eles tinham o poder, as melhores armas e foram caçando revoltosos em vários locais. Eles invadiram, por exemplo, o convento da Lapa, onde acabaram assassinando a madre Joana Angélica. Invadiram também, tentaram invadir, aliás, o Forte de São Pedro, que existe até hoje, fica ali perto do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Um Campo Grande, pelo mar do Boca, eu viro toque, eu viro moita, olha só. Ali, no Forte de São Pedro, centenas de apoiadores da independência se aquartelaram e resistiram até a madrugada, quando fugiram por um matagal e foram reunir forças no Recôncavo Baiano, a região ao redor de Salvador. No Rio de Janeiro, foi rezada uma missa na igreja de São Francisco de Paula, em homenagem aos mortos. E estiveram presentes nessa missa o príncipe Dom Pedro e a sua esposa, Dona Leopoldina, em traje de luto pelos assassinados. A tensão ia crescendo e os revoltosos iam agregando gente lá pelo Recôncavo Baiano. No dia 14 de junho, a Câmara da cidade de Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano e de Maria Bethânia, declarou apoio a Dom Pedro. No dia 25 de junho, foi a vez de Cachoeira, também no Recôncavo Baiano. O povo se reuniu nessa pracinha aí que você está vendo em comemoração, mas a festa acabou na bala. Portugueses do outro lado do rio dispararam canhões e mantiveram a cidade sob bombardeio durante 3 dias. Sabe o que os baianos fizeram? Os baianos, esse povo aí que você fica fazendo piadinha, chamando de preguiçoso, atravessaram o rio de canoa, sem serem notados, cercaram os portugueses e fizeram eles se renderem usando armas rudimentares, quase improvisadas. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. No mês seguinte, Dom Pedro enviou reforços. No dia 17 de julho, perceba, quase 2 meses antes do 7 de setembro. Dom Pedro enviou, sob o comando do general Labatut, cerca de 270 soldados com poucas armas, pouca munição, demoraram a chegar. No dia 30 de outubro, chegaram 1.200 soldados armados até os dentes, mas para as forças portuguesas. Lisboa mandou reforços, aumentando ainda mais a disparidade de forças entre brasileiros e portugueses. Então as tropas brasileiras ficaram no Recôncavo Baiano, bem posicionadas, mas evitando o confronto direto e tentando manter os portugueses isolados dentro de Salvador. Eles só podiam receber mantimentos vindos de alto mar, vindos de Portugal, vindos de Lisboa, que era uma viagem difícil, complicada de se fazer. Todo um oceano Atlântico para você atravessar, são 6.500 quilômetros de distância.
E essa situação ficou ainda pior quando a rota marítima também foi bloqueada pelo almirante Thomas Cochrane. Os portugueses ficaram totalmente isolados dentro de Salvador. Cochrane, que era, em inglês diria, estavam em lockdown. Os portugueses tentaram romper este cerco pelo menos 2 vezes. A primeira foi na famosa Batalha do Pirajá, no dia 8 de novembro. Participou dessa batalha, inclusive, a heroína brasileira Maria Quitéria, que era uma mulher que lutava fantasiada de homem. Só se descobriu que era uma mulher depois da guerra ter terminado, e ela, inclusive, teve grande destaque nas batalhas. Mas o personagem desse dia que motiva o nosso episódio é o corneteiro Luiz Lopes. Se criou a história de que, em dado momento, com as forças brasileiras em desvantagem, o comandante orientou o recuo da tropa. O corneteiro, ao invés de soar um sinal para o recuo, deu o sinal de cavalaria, avançar e degolar. E então os portugueses teriam corrido, com medo, com os calcanhares batendo nas bundas, quando na verdade o exército brasileiro sequer tinha cavalaria. Essa narrativa, como diz o jornalista Laurentino Gomes no seu livro 1822, é boa demais para ser verdade, mas ficou no imaginário popular. Se você ouvir alguém lhe dizer que está com o espírito do corneteiro do Pirajá, quer dizer que essa pessoa não pretende recuar. Ela pretende seguir adiante, aconteça o que acontecer. Os portugueses ainda tentaram, em vão, furar o bloqueio brasileiro no dia 7 de janeiro de 1823, pela ilha de Taparica, e ficaram os 6 meses seguintes isolados em Salvador. Algumas batalhas aconteceram, os poucos avanços de território, inclusive, foram do lado brasileiro. E na manhã do dia 2 de julho de 1823, os brasileiros que haviam ficado na cidade acordaram, olharam para um lado, olharam para o outro e não viram mais os portugueses. Eles haviam fugido de madrugada, encerrando assim a guerra por lá. Até hoje, o dia 2 de julho é muito mais comemorado na Bahia e deveria continuar sendo o nome do aeroporto de Salvador. Ainda haveria outros episódios importantes na nossa guerra de independência, com destaque para a Batalha do Genipapo, em Campo Maior, no Piauí, e o massacre sob São Luís, que hoje chamam de adesão do Maranhão à independência. Mas a independência da Bahia tem uma relevância especial. Durante boa parte da colonização, a América Portuguesa foi dividida em 2 estados. Tudo que ficava acima de Porto Seguro era estado do Maranhão, e tudo que ficava abaixo era estado do Brasil. Essas 2 regiões tinham características diferentes, atividades econômicas diferentes. E Portugal tentou manter o Brasil do Norte, contendo o processo de independência no Brasil do Sul. Se isso não aconteceu, e nós somos hoje um só país de dimensões continentais, muito se deve à bravura dos baianos. Talvez não devessem ter feito isso. Se o Nordeste fosse outro país, teríamos outro presidente. Mas isto é outro assunto. A questão é que a história brasileira é muito mais interessante do que parece. Ela foi construída com suor e sangue de verdadeiros heróis. Outros países costumam dar muito mais relevância às suas origens e tentam tirar os ensinamentos de cada episódio. Hoje, nós precisamos nos inspirar no corneteiro do Pirajá para seguir em frente com a resiliência que esta crise nos exige. E este é o X da questão. Bahia que não me sai do pensamento. Obrigado por ter assistido. Curta, comente, sugira novos temas. Valeu! Vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e Iemanjá. De outro lado o Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto.